qualidades da prece. Primeiro, o que é prece? Vamos lá. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser. Isso é muito importante a gente saber, porque a prece é ligação mental, não é articular som, né? Então, eu tenho que me recolher, eu tenho que estar sereno, eu tenho que estar em paz, para que meus pensamentos alcancem os objetivos que eu queira. Então eu vou me dirigir a Deus, ou a Jesus, ou a Nossa Senhora, a um santo de devoção que a gente possa simpatizar e ter. É esse momento que eu vou me ligar a esse ser. Agora, a prece, qual é a finalidade dela? Nós sabemos que a prece é para pedir, para agradecer e para louvar. Dentro dessas três, no nosso estágio evolutivo, eliminamos as duas, nós só pedimos, né? Nós só sabemos pedir, infelizmente. Nós não sabemos agradecer, não sabemos louvar a Deus. Eu quero pedir, eu preciso ter alguma coisa, né? E aí, a prece também, a gente tem que fazer uma avaliação daquilo que nós estamos pedindo. Quando eu vou me dirigir a Deus, qual é a finalidade que eu vou me dirigir a Deus? O que eu quero que Deus possa trazer para mim, doar para mim nos meus pedidos? Então eu preciso analisar o que eu estou pedindo. Tá? Tem gente que pede coisas materiais, bens materiais. A prece é para bens materiais? É para pedir riqueza? É para pedir casa, carro novo? A prece não é para isso. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Outras pessoas acham que você vai fazer uma prova, você vai pedir a Deus que você passe naquela prova. Mas aí a gente precisa fazer uma pergunta: vem cá, você estudou? Porque senão seria muito fácil, né? A gente não precisava fazer esforço de aprender, de procurar entender determinados assuntos. Era só pedir a Deus, através da prece, pedir para a gente alcançar esse objetivo. Mas as coisas não acontecem assim, né? E há algo muito importante que a gente precisa saber também. Porque o momento que eu estou fazendo a ligação mental com Deus, olha, é uma coisa muito séria. Porque Deus é o Criador de todo o universo. Deus é o eterno, é o incriado, é o amor. Para eu me dirigir a Deus, como é que eu tenho que estar interiormente? Quais as qualidades que eu tenho que apresentar ao Pai Criador para que eu me dirija a Ele? Já pensamos sobre isso? Se eu tiver um sentimento, que seja um sentimento, de mágoa, de revolta, de rancor com algum irmão, irmã, que esteja também na mesma trajetória nossa, um processo evolutivo aqui na Terra, ou que já tenha desencarnado, não importa, porque não basta que eu desencarne para ser espírito evoluído, eu vou ser exatamente o que eu sou agora, meus conhecimentos não vão ser iguais. Então, se eu tiver quaisquer sentimentos de rancor, de mágoa com o irmão, eu não posso me dirigir a Deus, porque eu não estou com meus sentimentos puros. E Jesus, o nosso mestre divino, guia e modelo a ser seguido, nos deu a receita, né? Através do Pai Nosso, o que Jesus nos mostrou?
ele nos mostra no Pai Nosso todas as qualidades que nós precisamos ter para se dirigir ao Pai Criador. Primeiro, ele exalta o Pai. Pai nosso, que és do céu, santo é o teu nome. Né? Então já mostra que Deus é o Todo-Poderoso. Ele coloca assim, a vontade de Deus tem que ser sempre. Assim, nos céus como na terra. Né? Então, é essa troca. Agora, quando eu peço alguma coisa, Deus vai analisar se nós estamos merecendo realmente aquilo. Se aquilo que eu pedi é importante para mim, vai me fazer bem. Se não for, vai ser feita a vontade de Deus. E muitas das vezes, essa vontade do Pai Criador não é a que nós estávamos querendo. Aí a gente se revolta. Ué, mas nós não pedimos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E outra condição que Jesus coloca no Pai Nosso: Pai, perdoai as minhas dívidas, assim como eu perdoar os meus devedores. Então veja só, para a gente pedir, a gente tem que doar. E nós temos que doar o quê? Bons sentimentos. Nós temos que nos melhorarmos a cada passo para que os meus pensamentos possam atingir os objetivos, que é a ligação com o mundo espiritual superior. Porque nós estamos mergulhados no cosmo universal, no fluido cosmo universal. Os meus pensamentos, eles emitem ondas magnéticas que saem vibrando para alcançar o objetivo que nós estamos pretendendo naquele momento. Mas o meu pensamento vai revelar também o meu interior. E qual é, nesse momento, o nosso interior? Todos aqui estão despidos de qualquer mágoa com algum companheiro de jornada aqui terrena? Nós já temos alguns irmãos que desencarnaram. Também nós já perdoamos algumas ofensas desses irmãos que faziam parte da nossa família ou do nosso círculo de amizade, que possa ter nos magoado e a gente não perdoou. Já estamos desprovidos disso. É uma questão muito séria, né? Porque a questão do orar não é simplesmente falar. Outra coisa que Jesus também nos ensina, que a gente não deve orar em público. Por quê? Porque eu quero me mostrar que eu sou um homem que tenho fé, que amo a Deus. Eu estou ali em público orando para as pessoas verem que eu sou um homem religioso. Isso aí é um sentimento de orgulho, de vaidade, né? Por isso Jesus diz: recolhe-te a teu quarto, fecha a tua porta e ore. Agora precisamos entender essa passagem do Cristo. Recolher a seu quarto é aonde? Por exemplo, eu estou na rua, aí sai uma confusão, aí eu vou me isolar, eu preciso rezar, né? E aí, se eu não estiver perto de casa, como é que eu vou entrar para o meu quarto? É assim? Que esse ensinamento de Jesus, se a gente tomar o pé da letra, a gente vai correr para casa, né? Para fechar o quarto, sabe? Mas o quarto é o nosso interior, é o nosso coração, são os nossos sentimentos interior para exteriorizar. Então eu vou me recolher num canto quietinho, sem fazer gesto, sem articular som. Eu faço uma prece e ninguém vai perceber que eu estou naquele momento fazendo aquela prece ao nosso Pai Criador para me livrar daquela situação e, além
da gente pedir que nos livre daquele momento difícil que nós estamos passando, também livrar os demais irmãos. E, mais ainda, aquele que possa estar criando a confusão, a gente pedir que os bons espíritos possam envolver aquele irmão para ele também parar com aquela ação que está prejudicando as pessoas. Isso é a prece. Outra coisa que Jesus nos ensina, e que não é obedecido por muita gente, é a quantidade de palavras. Será que eu tenho que rezar muito, falar muito para ser atendido? Se a prece, vamos prestar atenção numa coisa, ó, importantíssima, é a ligação mental que eu estou me dirigindo a A ou B no mundo espiritual, ou a Deus, ou a Jesus, ou a Nossa Senhora, essa minha ligação mental, ela tem que alcançar o objetivo, não é isso? Nós temos condições de ficarmos 5 minutos ligado mentalmente com Deus ou com Jesus ou Nossa Senhora? É muito difícil. Não temos, temos? É difícil. Nosso pensamento vai devagar, vai mudar o rumo. Nós vamos pensar em outra coisa, quando vem, a gente puxa ele de volta outra vez, aí direciona, daqui a pouco você está pensando em outra coisa, porque nós não temos ainda esse controle mental que os espíritos mais evoluídos já adquiriram. Nós vamos chegar lá, porque nós estamos nesse processo de evolução, mas por enquanto não temos. Por isso Jesus falou, não é falando muito que você vai alcançar seu objetivo. Então, respeitando algumas religiões que rezam, alguns Pai Nosso, Ave Maria, mais outra prece lá que eu não lembro qual é, eu sei que leva quase 1 hora orando, daqui a pouco você olha para as pessoas, elas já estão olhando para o lado e maquinalmente, contando as continhas lá e falando, mas a ligação mental já não tem mais. Então a prece não tem nenhum valor ali, nenhum valor, só exterior, para as pessoas verem. A gente fala, a pessoa religiosa, está sempre ligado com Deus, não está ligado com Deus. A ligação com Deus, a maior prece que a gente faz a Deus é praticar a caridade, é respeitar os nossos semelhantes, os nossos irmãos de caminhada. Essa que é a grande prece, né? E será que Deus é surdo? Porque tem gente que grita para orar, que é uma coisa absurda, né? Será que Deus não escuta direito? Será que as pessoas acham que Deus é um velho, bem velhinho, que já não tem audição e grita? Será que é isso que vai fazer que a prece vai alcançar o objetivo? Não é isso. A gente tem que estar, como eu disse anteriormente, equilibrado interiormente, estar sereno, transmitir paz para receber essa paz. Porque senão a gente não alcança o nosso objetivo, não vamos alcançar. E será que eu preciso também de alguma coisa para que eu possa me dirigir a Deus? Por exemplo, eu preciso de uma imagem para rezar ao nosso Pai Criador? Não, não é? Até porque Deus não tem imagem. Jesus, olha os ensinamentos do Mestre. Virá um dia que Deus será adorado em espírito e verdade. Porque Deus é espírito. Nós nunca vimos Deus neste mundo, nem ouvimos a sua voz. Porque nós não estamos preparados ainda. O Cristo nos deu outra receita. Os puros de coração verão a Deus. Gente, os puros de coração. Agora, vamos trazer para nós aqui. Quando é que nós vamos nos tornar puros de coração? Vamos ser sinceros aqui. Vai ser nessa encarnação? Na próxima? Na outra? Mais a outra? Não. Nós vamos ter que encarnar e desencarnar muitas e muitas vezes ainda.
né? Então, a gente precisa ir se desmaterializando para alcançar esses objetivos, que é a finalidade da prece. Agora, a prece, ela nos dá a condição da gente se auto-cuidar. Porque a prece tem esse objetivo. Se eu tenho algum irmão que me persegue, do plano espiritual chamado obsessor, através da prece eu vou minimizar a ação desse irmão. Por quê? Porque eu vou exteriorizar, né, uma irradiação de bons sentimentos, vou pedir para ele, né, se acaso eu tenho algum inimigo no mundo espiritual e que eu tenha feito algum mal, que me perdoe. Mas a prece tem que ser sincera. A prece não pode ser articulada sem sentimentos. O próprio Cristo, ele orava a cada passo que ele ia dar em coisa importante que ele ia fazer. É só a gente pegar o Novo Testamento, né? Jesus orando, Jesus agradecendo o Pai, Jesus pedindo ao Pai força para ele passar por aquelas provação, mas a gente só pede bem material, a gente não pede força para passar pela provação, a gente pede para afastar a provação. É diferente, é muito diferente. Se eu sou um espírito e eu sou espírito, nós somos espíritos imortais, temos a eternidade pela frente e temos o processo reencarnatório, né? Eu tenho que entender que as coisas que acontecem comigo são por obra e por minha conta. O que eu fiz, eu vou ter que resgatar, eu vou ter que consertar. E isso dá trabalho. Muitas das vezes a gente verte lágrimas. Muitas das vezes a gente rala o joelho. Muitas das vezes a gente rala o ombro carregando a cruz. Mas são criações nossas. Então eu não posso pedir a Deus para tirar aquilo de mim. Não é assim que as coisas vão serem resolvidas. As coisas vão ser resolvidas à medida que eu me espiritualizar, que eu me desprender da matéria, que eu começar a entender que eu tenho um mundo espiritual que é minha pátria verdadeira. E que eu tenho que vivenciar esse mundo espiritual, mais do que o mundo material. Porque o mundo material é uma passagem. Nós estamos aqui em processo educativo, porque a Terra é uma escola. Uma escola e, infelizmente, um hospital. Né? Aí eu venho numa sessão mediúnica, eu peço aos espíritos para tirar aquele sofrimento de mim. O pedido não seria esse. O pedido seria pedir aos espíritos para me dar força para que eu vença as minhas provações com meus próprios esforços. Porque o espírito, que são mais superiores àqueles que são, eles sabem do que nós precisamos. E não vão tirar as nossas dificuldades, porque é isso que nós precisamos. Porque as dificuldades que nós passamos agora aqui é um processo de reeducação das coisas que nós infringimos a lei nas vidas passadas. Então, os espíritos que tenha mais conhecimento, os espíritos que já entenderam que somos nós mesmos que buscamos a dor, o sofrimento ou a paz e a alegria, ele não vai tirar a nossa cruz. O próprio Cristo nos ensina isso, que ele diz no Evangelho de João: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome da sua cruz e siga-me. Então, muitos irmãos, e por isso vivem cheias, né, as igrejas por aí, porque apresentam Cristo que veio tirar o pecado do cidadão. Então eu aceitei Jesus, pronto, eu estou salvo, já não preciso fazer mais nada.
é desse jeito? Não é desse jeito. Então a prece nos convida à meditação. E a prece é uma meditação. Meditação das coisas que nós, como diz Santo Agostinho, precisamos no final do dia fazer uma avaliação do que eu fiz, se eu prejudiquei alguém ou não. Agradecer se eu não prejudiquei ninguém, me manter forte para eu continuar nessa trajetória, e se eu perceber que eu fiz alguma coisa que vai levar meu irmão ao sofrimento, orar por aquele irmão, pedir perdão e consertar esse erro. Porque nós vamos ter que ir lá fazer a nossa parte. Não basta pedir. Não seria muito fácil, gente. Né? Então, a gente ajoelhava aqui e ficava pedindo. Aí ia resolver os nossos problemas. Os nossos problemas seriam resolvidos à medida que nós nos depurarmos. Então a prece, ela vai nos dando essa condição, né, da gente poder buscar a força para vencer a nós mesmos. E tem a prece refratária, né, que ela não alcança o objetivo, porque nós estamos em estado tão ruim, sabe? E tanta dificuldade mentalmente, de elevação espiritual, que a prece não vai alcançar o objetivo, porque a gente pede coisa muito descabida, gente. Quando Jesus nos falou que nós, primeiro, precisamos buscar as coisas do céu, que as coisas da terra se acrescentarão, nós estamos fazendo o inverso. Nós queremos buscar as coisas da terra, para depois, se der tempo, mais adiante, pensar nas coisas espirituais. E eu digo uma coisa muito interessante. Dentro desse campo magnético que é a prece, nenhum de nós, dentro das nossas orações, a gente faz uma avaliação de como vai ser quando nós chegarmos no mundo espiritual. Alguém faz? Não faz, sabe por quê? Porque nós visamos a matéria, somente a matéria. A prece é espiritual, não é material. Então eu estou me dirigindo ao mundo espiritual. Se eu estou dirigindo ao mundo espiritual, porque existe um mundo espiritual. E eu vou para lá qualquer hora dessa. Né? Nós vamos para lá qualquer hora dessa. Ninguém sabe o seu tempo. Aí uma pessoa, por exemplo, você está na sua casa. Aí você vem aqui na escola espírita. Eu quero proteção para minha casa. Tá bom. Vamos pedir os bons espíritos. Mas você faz a sua parte? O que você tem que fazer? O Evangelho no lar. Para quê? Você fazendo o Evangelho no lar, você está entrando em comunhão com Cristo Jesus. E os bons espíritos, mensageiros do Mestre, vai nos auxiliar. Primeiro, nós temos que nos dirigirmos ao nosso anjo de guarda, que é um espírito superior, para nos acompanhar no Evangelho no lar, para nos dar entendimento da leitura, para a gente entender o que a gente está lendo e pedir a proteção desses irmãos, que é designado por Deus para tomar conta da gente. Então, quando eu vou me dirigir numa prece, primeiro eu me dirijo ao meu anjo de guarda, porque é um espírito superior. E algumas religiões dizem que teu anjo de guarda está amarrado. Olha a falta de conhecimento. Amarrar o teu anjo de guarda, meu filho. Acende uma vela para ele. Como se ele fosse um espírito inferior, mais do que a gente que está amarrado e ainda precisa de vela, precisa de luz. E o ruim é que essa vela demora pouco tempo, porque apaga, ele vai ficar no escuro outra vez. Né? Então, como nós estamos atrasados,
né? Estamos muito atrasados em termos de conhecimento espiritual. Jesus não acendia vela. Você viu Jesus acendendo vela em algum lugar? Eu nunca vi. Você pega o Evangelho do Cristo, tem. Ele fazia o quê? A ligação direta com Deus. Mas Jesus era o Espírito, o Sol que veio à Terra. A Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Jesus já era Cristo quando construiu o planeta Terra. Ele modelou através de uma nebulosa do Sol, né? A maior prece que o Cristo fez foi a construção do planeta Terra. E quando ele termina, ele ora a Deus agradecendo a oportunidade do trabalho. E Deus responde, inundando a Terra, envolvendo a Terra toda no citoplasma, né? Para começar a vida terrena. E o Cristo vem nos acompanhando, ó, há 4 milhões e meio de anos. Né? 4 bilhões, né? 4 bilhões. Vocês não são mais novos do que eu, há 4 bilhões. Então nós começamos aqui através da prece, né? Porque o mundo material, o mundo espiritual, a ligação é toda mental. Telepaticamente a gente se comunica com os irmãos e o nosso pensamento é linguagem articulada. Ninguém consegue esconder os pensamentos no mundo espiritual. Por isso que nada se esconde no mundo dos espíritos. A gente sai daqui achando que ninguém vai saber de nada que nós fizemos. Chega lá, todo mundo sabe. Então a gente tem que pedir força, gente. A prece é para isso. Senhor, me dê força para eu vencer as minhas dificuldades. A minha dificuldade interior, para que eu os possa exteriorizar em benefício ao próximo. Porque se eu quero alguma coisa, eu tenho que doar. Como é que eu vou pedir benefício para mim se eu não levo benefício para nenhuma pessoa? Está certo isso? A lei de Deus não é assim. A lei de Deus é perfeita, né? É tudo uma troca de amor. Não são de favores. Não adianta eu fazer promessa. Isso aí é um suborno. A pessoa que faz promessa está fazendo um suborno. Por exemplo, vou dar uma cabeça para Nossa Senhora. Para que Nossa Senhora quer uma cabeça de cera? De cera. Qual a finalidade que ela quer aquilo? Vou te dar uma vela do meu tamanho. Qual é a finalidade que ela quer? Ela precisa disso. Olha como nós somos crianças, né? Vou deixar o cabelo como ficar, não vou cortar o cabelo. Prometo que eu não fumo nunca mais, vai fazer benefício para você, né? Não, o problema é teu. Então, veja como é que nós somos. Se o senhor me der isso, eu faço isso. Isso é suborno. A gente não pode fazer isso. A gente não pode entrar, né, nesse caminho materialista, né, de troca de favores. Deus cobra pelo sol? Não. Deus nos dá o sol para nos aquecer. Ele cobra. Cobra pelo ar que nós respiramos. A gente precisa trocar favor com Deus. Deus, me dá um pouquinho de ar que eu vou acender uma vela para o senhor. Precisa? Né? Deus nos dá a chuva para molhar o solo, para fertilizar, para que nasça, né, as plantas, os legumes que nós precisamos para viver, a água que precisamos para viver. Deus cobra isso tudo. Já pensou se Deus dissesse, só vou mandar chover agora quando vocês me derem uma cabeça de cera de vocês? Será que é assim? Isso o mundo material age desse jeito? A prece é para isso? Não. A gente está muito aquém
das informações que o Cristo trouxe para a gente. Porque o Cristo trouxe um código moral para a gente vivenciar esse código moral. Mas nós não estamos seguindo Jesus. A gente está seguindo Jesus que muitas religiões criaram, mas não o Jesus histórico, o Jesus do Evangelho. E o Jesus do Evangelho nos dá a responsabilidade. Ora ao Pai, peça em meu nome, que o meu Pai vos atenderá. Agora, nós temos que entender o que Ele vai atender a gente. O que eu estou pedindo para Deus me atender? Não é qualquer coisa que eu vou pedir. Eu tenho que pedir para as pessoas, benefício para os nossos irmãos, força, como eu falei anteriormente, para a gente vencer essas dificuldades. Essa é a verdadeira prece. Agora, a prece sem ação também não vale de nada. Porque não adianta eu ficar orando, ficar rezando, e eu não compartilhar com meu irmão das suas necessidades, não sentar para ouvir as suas amarguras que ele precisa colocar para fora, né? De levar uma mão amiga, aquele irmão que está necessitando de um abraço, às vezes só um abraço, gente, não precisa mais nada. Porque quando a gente pensa em caridade, pensa que é botar a mão no bolso e dar dinheiro. É dar 1 quilo de mantimento, isso é assistencialismo. Caridade é muito maior do que isso. E a maior prece é a caridade, que ela é benfazeja, ela é amiga, ela é paciente, ela é compreensiva e é, acima de tudo, amor. Eis a prece, a caridade. Então, se eu quero ser atendido nos meus pedidos ao Pai Criador, precisamos primeiro aprender a pedir. Segundo, praticar o bem e a caridade. Tinha um sujeito numa ilha aí distante, que ele fazia curas. Ele orava lá e curava as pessoas. Orava do jeito dele. Porque tem cartilha para a gente rezar? Não tem. Não. Jesus só nos deu uma prece para mostrando a qualidade da prece, o que a gente precisava fazer, para a gente ter uma ideia. Aí um padre soube desse assunto que o cara estava curando, ele foi lá para ver. Aí o cara rezando lá, tá, e curando gente avessa. Aí o padre falou: meu filho, você está orando errado, não é assim que ora, você tem que rezar o terço, tem que rezar o Pai Nosso, tem tantas coisas, tem que ter uma regra, botar vela, botar ali um cálice do Senhor, né, que o Senhor bebeu vinho, tal. É, senhor, então desculpa, eu não sabia que era assim. Aí o padre entrou no barco, era uma ilha, né? Veio embora. Daqui a pouquinho ele está ouvindo: seu padre, era o homem caminhando por cima da água. Eu esqueci que o senhor falou, como é que eu tenho que rezar mesmo? Meu filho, reza do seu jeito. O cara caminhando em cima da água, eu precisava de regras para rezar. Eis aí a maior prece. É o sentimento. Então, a prece é sentimento puro. E se a gente não tem sentimento puro, esquece, nós não vamos ser atendidos. Diz João Evangelista: aquele que diz que ama a Deus e não ama o teu irmão, que caminha com ele, é um mentiroso. Porque para amar a Deus, primeiro tem que amar teu irmão. Você caminha junto com ele aqui. Não é isso? Olha como é que as coisas se encaixam. Como é que Senhor, eu te amo, meu Deus. Aí eu olho para o meu vizinho, esse cara, não vou com a cara dele, não tem jeito. Não gosto dele. A prece minha vai ter efeito, eu vou ter algumas coisas boas para mim, se eu não tenho coisas boas dentro do meu coração. Então é isso. Vamos aprender a orar, vamos saber o que pedir, sabe? E nós precisamos evoluir. Daqui a pouco nós estamos do outro lado, no mundo espiritual. E nós vamos ficar pedindo. E a religião, a doutrina dos espíritos,
São os ensinamentos de Jesus. Que é para a gente saber como agir nas dificuldades e vencer as dificuldades por nós mesmos. Então, meus irmãos, vamos orar com sentimento, com amor e pedir perdão aos nossos irmãos se a gente tiver alguma coisa contra eles. Para que a prece possa realmente valer e ter qualidade. Acabou o milho, acabou a pipoca. Boa noite para todos.